Tipo, tanto a Flor de Lis quanto a Elise Matsunaga, elas mataram dois lixos de homens, assim, eram homens que, tipo, extremamente violentos com mulheres. O Marcos Matsunaga, tipo, pra vocês terem uma ideia, o Marcos Matsunaga, ele era viciado, ele tinha um transtorno que a gente chama popularmente de ninfomaníaca, que é o transtorno compulsivo sexual, que é você tem impulsos sexuais, você quer transar várias vezes ao dia e com pessoas diferentes. E ele ainda tinha um outro problema que chama síndrome. Ele tinha uma timidez excessiva. Então ele não conseguia chegar nas pessoas para dizer, olha, eu estou interessado em você, ou jogar um charme. Ele não conseguia iniciar um approach. Então o que ele fazia? Se ele é compulsivo sexualmente e se ele é tímido, excessivamente tímido, não consegue chegar, para onde ele vai? Com as prostitutas. Então ele ficou viciado em prostituta. Tipo, ele transava com prostituta de manhã, de tarde, de E ele noite. tinha um alto poder aquisitivo, ele podia. Exatamente. O marido de quem, desculpa? Da Elise. Elise Matsunaga. A Elisa foi uma garota de Foi, programa. um Né? garoto de programa. Eles se conhecem num programa. E aí, o fetiche do Marcos logo no iniciozinho, vocês lembram que tinha uma época que os jornais, os grandes jornais Folha, Estadão, eles publicavam muito anúncio de garota de programa Sim. nos classificados? Sim, é E eram verdade. os anúncios assim, até pitoresco, né? Que elas diziam que elas faziam, que elas não faziam. Tinha aqueles anúncios clássicos que elas colocavam assim, bumbum de ouro, não sei o Tipo, que. tinha no Isso. orelhão. Era meio É. piada. Era No meio orelhão piada, tinha, você é. lembra? É, no Um adesivinho no orelhão? Sim. É. E aí ele ia para os Engraçado. classificados, e aí o fetiche dele era, ele selecionava anúncios de mulheres que colocava assim, não faço anal. E aí o fetiche dele era tentar convencer essas mulheres a fazer sexo anal. Então ele recebia essas mulheres, ele ia de A a Z, ele pegava tanta mulher na calçada, ali naquele Baixo Augusta, ele tinha um apartamento ali na Bela Vista só para receber essas prostitutas que ele diziam que eram prostitutas de calçada, nas palavras dele, e ele tinha um flat no Itaim, tipo, mais arrumadinho para receber as prostitutas. De book rosa, assim. As de Book Rosa ele levava para hotéis de luxo, tipo Emiliana, aqueles hotéis mais badalados. E aí ele recebia essas mulheres que diziam que não faziam anal e ele pergunta, quanto é teu programa? Elas dizem, meu programa é R$ 1.000. Mas você faz sexo anal? Ela, não, eu não faço, tá lá no meu anúncio. Aí se eu te pagar 2.000? Ela diz, olha, eu não faço. Se eu te pagar o dobro, 4.000? Eu falo, não, não faço. Se eu te pagar 7.000? Cara, eu não vou fazer, eu já disse, não faço, nem por todo o dinheiro do mundo. Aí ele puxava uma arma, apontava pra cara da mulher, e agora? Você faz? Agora eu faço, né? Nossa, meu. Tipo, era esse tipo de homem que a Elise. Desculpa, ele era da família Ioki. Sim. Mas ele era ativo na empresa ou era só um herdeiro ou vender? O livro, na época, tipo, até para o caso ganhar força na mídia, eles diziam muito, todos os jornais diziam que ele era um dos herdeiros da Ioki, que ele era dono da Ioki, que ele era milionário e tal. Na pesquisa do livro, o livro ele meio que desmistifica isso. Ele era um executivo da Ioki, o salário dele lá era R$ 25.000, que não pagava nenhuma prostituta de luxo. Gente, mas como é que ele conseguia? Ele fez aí, vem assim, um dos grandes trunfos de um livro-reportagem como esse é você trazer esse tipo de esclarecimento, você trazer essas informações que desmistificam muito essas lendas. O pai dele deu entrevista para mim, o pai dele colaborou com o livro. E aí o próprio pai dele me contou que ele, depois que ele morreu, a Ioki estava num processo de venda. Não sei se vocês lembram. Ele morre entre ele morrer e a Elise pega, joga os pedaços do corpo dele numa floresta ali no município de Cotia. Entre ela matar ele, assassinar e ele ser encontrado, ser esclarecido, nesse meio tempo a empresa é vendida. A Ioki é vendida. Sim. Ela já estava em preparação de venda. Inclusive a família achava que o crime tinha a ver com
O sumiço dele tinha a ver com isso, achava que era um sequestro. Hum. A Elise tenta emplacar junto da família essa tese de que era um sequestro. Tanto que ela matou, esquartejou o marido, já tinha jogado os pedaços do marido para os bichos comerem na floresta, e no dia seguinte ela estava na casa da família dele, consolando a família dele, dizendo que o marido tinha fugido com uma amante. E aí começaram, então é um sequestro, é não sei o quê. Na auditoria, para poder vender a IOC, eles descobrem que o Marcos Matsunaga desviava o dinheiro da empresa. Desviava milhões e milhões e milhões. E era com esse desvio, Nossa. contrabandeava vinhos nobres usando os containers da empresa, que ela fazia muita importação e exportação. E aí descobriram que ele era isso, que ele era um empresário corrupto. Então, Caraca, assim, mas desculpa, então... ele era herdeiro da família, mas ele só tinha um cargo de executivo. Ele Ou era, nem era. mas aí ser herdeiro da família, o que é ser herdeiro da família? Você não tem acesso a... Não, tô aqui, só me perguntando assim, Tipo, ele ele não era da herdou. família, ele não era só um funcionário. Ele era da família, ele era Entendi. filho. A IOC, ela é assim, a IOC, ela é uma empresa, era IOC e Kitano, vocês lembram? Era a Sim, mesma, claro. essas duas empresas que era da família, chegou a ser, assim, uma das maiores empresas do mundo de venda de alimento processado. Tinha a famosa pipoca IOC. E aí, o que era? Essa empresa era de uma família de duas... E a família deixa para duas mulheres, irmãs. Essas irmãs herdam a IOC e a Kitano. Essas duas irmãs, cada uma se casa com os seus respectivos maridos. Uma delas se casa com o pai do Marcos. Então a empresa não é do pai dele, vem da mãe. Como ela não tinha talento para os negócios, nenhuma das duas, são os respectivos maridos delas que administram, que faz a IOC virar Que virou. virar essa grande empresa. O talento deles que faz. Mas a empresa é da mãe. E aí esse casal que tem o Marcos e mais outro irmão. E aí eles são contratados pela empresa, os dois filhos lá são contratados como executivo. Um era executivo de compra, o outro era executivo de Entendi. finanças. Então eles tinham cargos na empresa. O que também leva a gente muito a... Mas então, desculpa, ele herdou Ele não herdou. uma grana com a venda? Não. Ele ia... Aí Desculpa, sim, só- não só herdou. isso. Não, mas é super interessante a tua pergunta, porque ela desmitifica que ele não era esse milionário, não era, não, é o Porque a contrário. mídia vendeu que ele Vendeu era isso, o dono da IOC. Sim, Isso, eu não. entendia assim. Eu também tinha esse Tem um entendimento. outro elemento que é importante para poder contar essa história, que a empresa, ela era uma empresa familiar e cujos proprietários eram orientais. Então eles não administram como o brasileiro administra. Porque o brasileiro ele já chega, já vai dividindo ações, você é da família, você também é dono. Não, lá não tem isso. Lá a empresa é da mãe e o pai entra como administrador. Tipo, não dá nem para dizer que a empresa é do pai, a empresa é da Entendi. família da mãe. Mas é o pai que fez aquilo virar. Uhum. O pai é super talentoso, tinha uma empresa de uma retífica pequena, mas o talento dele com o do marido da outra lá faz a IOC virar uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo. Mas os filhos de todas elas eram contratados como, não tem como no Brasil, já vira dono logo. Ele se intitulava como dono porque ele tinha esse narcisismo de querer dizer que ele era todo poderoso. Sim. Mas todo o poder que ele exerceu financeiramente foi desviando dinheiro. Cara, Isso ficou muito claro. Ele tinha no processo de venda, o que ficou acordado, segundo o pai dele me contou, é que cada um dos filhos ia receber 100 milhões de reais. E a empresa foi vendida por 1,5 bi. Cada um ia receber 100 milhões. Mas como o Marcos morreu antes da concretização da venda, esse dinheiro não chegou nem a ir para a conta dele. Ou seja, nem a Elise, nem... Ele tinha duas filhas, o Marcos tinha, uma com a Elise, uma com outra mulher, não acessaram esse dinheiro. Esse dinheiro ele foi retido porque ele morreu antes da venda. Aí a família me contou que aí,
esse dinheiro ficou guardado. Quando as filhas completarem 18 anos, Ah, tá. vai ser dividido em 2. Bom. Mas 50 milhões de reais de que ele deixa, que seria a herança dele seria essa, 100 milhões de reais. Pro estilo de vida que ele levava, Ia acabar rapidinho? não é que acabar rapidinho, era muito pouco, porque esse era o dinheiro legal que ele teria direito, Sim. 100 milhões de reais. Mas o dinheiro que ele conseguia contrabandeando, ele montou uma outra empresa dentro da IOC, uma outra empresa que era clandestina, que ele fez à revelia, sem consultar a família. Nossa. E aí ele gerenciava essa empresa de exportando, importando, e a família só descobriu depois que ele Caramba. morreu. Gente, Que é doideira. impressionante, né? São histórias que estão muito além. Realmente dá Isso. para entender o sucesso desse negócio, porque é instigante mesmo, né? A gente tem uma necessidade de entender primeiro a cabeça das pessoas que cometem os crimes, mas geralmente elas são permeadas de histórias Sim. mais emburacadas ainda, né? Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.